Oi, gente, vou só esperar a galera entrar e já já eu começo. Então, tem 10 pessoas, eu acho que eu vou começar já. É, o meu nome é Laura, eu sou ativista feminista, luto especialmente pelos direitos sexuais e reprodutivos, pelo direito ao aborto, trabalho com ativismo e mobilização. E eu queria falar um pouco de como que o debate tem sido conduzido pelos grupos conservadores aqui no Brasil, como que foi a minha experiência num debate ao vivo com eles e uma mudança que me surpreendeu, né, de como que eles vêm se articulando e, enfim, argumentando, né, fugindo um pouco do que a gente está acostumado, que é o debate que continua sendo ainda bastante fundamentalista, religioso, sempre moralista, mas algumas surpresas que eu encontrei quando fui debater com eles esse ano. A gente está vivendo um momento muito conservador, o golpe já se consumou, né? Então todo dia agora é um 7-1, mas nós mulheres já vivemos isso há muitos anos, especialmente quando a gente vai falar sobre aborto, vai lutar pelo direito ao aborto legal. E esses ataques fundamentalistas ou xingamentos, tudo que a gente viu, né, nas audiências do golpe, tudo isso é uma situação que a gente vem enfrentando há algum tempo. Ano passado teve uma discussão no Senado, uma série de discussões, na verdade, a partir de uma proposta de regulamentação da interrupção da gravidez pelo SUS até a 12ª semana de gestação, foi a SUG 15. Nesse debate, a princípio, foram ouvidos tantas pessoas que eram a favor da legalização, quanto pessoas que falavam contra. E um pouco do que a gente viu lá é um pouco do que eu experimentei aqui esse ano. A gente teve não só os argumentos fundamentalistas de que a gente é assassina, de que, enfim, a vida começa na concepção e de que a gente está falando isso porque a gente só porque a gente está viva. A gente também, o que eu percebi, e pelos relatos das mulheres que participaram dos debates da SUG 15, que estão disponíveis também, está sendo falado também durante a virada feminista, na verdade, uma tentativa de distorcer a realidade do aborto no Brasil, das mulheres que interrompem a gestação, fugindo um pouco do debate moralista, do debate religioso, que é muito fácil, né, de ser derrubado, mesmo que essas pessoas hoje tenham força no Congresso, até no governo federal agora. É um debate que tenta fugir um pouco disso. No início, uma das SUGs que aconteceram no início do ano, no ano passado, na verdade, a gente pode ver vários deputados, pessoas da comunidade médica, a princípio, juízes, enfim, uma série de supostas autoridades que acham que têm autoridade para falar sobre o corpo da mulher e sobre os nossos direitos, distorcendo a realidade sobre o aborto no Brasil, e eu queria focar nisso. Durante a terceira audiência da SUG 15, por exemplo, a gente teve um padre falando que só são realizados, que ele sabe, né, pelos amigos dele médicos, pró-vida, de que são só 100 mil abortos no Brasil e que o número de curetagens relacionadas ao aborto legal, por exemplo, ao aborto ilegal, né, ao aborto clandestino, tem reduzido só porque as mulheres têm procurado cada vez menos o aborto, quando isso não é verdade. A gente tem uma estimativa de 1 milhão de abortos realizados todos os anos no Brasil, e esses são dados oficiais, são dados do Ministério da Saúde, são dados da Organização Mundial da Saúde, mas o que ele fez foi jogar uma série de dados de amigos que ele conhecia da comunidade médica
para tentar deslegitimar o que a gente sabe, uma realidade. Uma a cada 5 mulheres ao longo da vida vai ter realizado aborto, são 1 milhão de brasileiros todos os anos. Mas quando você confunde os dados, quando você inventa números, é muito mais fácil, né, de você conseguir pessoas do seu lado. Você foge do debate moral, do debate fundamentalista, joga um monte de dado e quem é que não vai acreditar, né? Como é que vão te contestar? Enfim, a gente teve a Heloísa Helena, que é, enfim, deputada também, falando que a gente só tem 135 mortes por aborto no Brasil. E esse é um dado muito engraçado, porque o que tem de dado oficial é de que a cada 2 dias uma brasileira morre por causa do aborto inseguro. Então, quando você fala que você só tem 135 mortes maternas, né, de mulheres por causa do aborto, é um argumento bastante desonesto. É como se a gente falasse assim, ninguém morre de AIDS, AIDS não mata. De fato, você nunca vai encontrar num atestado de óbito causa de mortes AIDS. Com o aborto é a mesma coisa. O aborto ele não causa a morte das mulheres. O que causa a morte das mulheres é o aborto ser clandestino, é ele ser inseguro, é ele ser ilegal, é as mulheres precisarem fazer o aborto em condições insalubres, em condições que não são seguras e que de fato colocam a vida delas em risco e acaba matando uma brasileira a cada 2 dias. Então são argumentos bastante desonestos. Quando eu debati esse ano com uma obstetra do Movimento Brasil Sem Aborto na Rádio MEC, no início do ano, ela usou essa mesma manipulação de dados, né? Enquanto todo mundo, a entrevistadora, a gente apresentava os dados do Ministério da Saúde, os dados da Pesquisa Nacional sobre Aborto, os dados da Organização Mundial da Saúde, falando da realidade do aborto no Brasil, ela usou o mesmo argumento da Heloísa Helena na SUG-15. Ela chegou a falar que só no Rio de Janeiro tinham 12 mortes de mulheres registradas como aborto, por causa de aborto, no Rio de Janeiro. Mais uma vez a desonestidade, a manipulação dos dados, como se o aborto fosse o problema. Não é o problema, a clandestinidade é o problema. Nenhuma mulher morre de aborto, a mulher morre de hemorragia, ela morre de perfuração uterina, ela morre de infecção por procedimentos inseguros, por procedimentos insalubres. Então é muito importante a gente ficar atento. Hoje em dia a gente vive uma onda conservadora, que se alastra em todos os campos e que nós mulheres, quando a gente vai falar do nosso direito ao corpo, dos nossos direitos sexuais, dos nossos direitos reprodutivos, a gente já enfrenta há muitos anos todas as baixarias que acontecem hoje no Congresso Nacional e que são noticiadas, elas já são enfrentadas pela gente durante muitos anos, décadas de retrocessos e de direitos que a gente não consegue avançar quando a gente fala de autonomia reprodutiva, de planejamento familiar, por causa desses grupos que, quando se fala de aborto, estão muito organizados há muitos anos e que hoje em dia estão tentando fugir um pouco desse debate moralista, fundamentalista e tentando distorcer a realidade do aborto no Brasil. O que é muito perigoso, né? Porque você acaba cooptando pessoas que às vezes não se aproximariam desses movimentos, dessas pessoas, se não fosse essa mudança, né, de comportamento, de você tentar mudar a realidade de como o aborto impacta na vida das mulheres. Eu também, durante essa minha experiência debatendo com uma médica do Movimento Brasil Sem Aborto, uma coisa que eu tinha percebido também quando eu assisti os debates da SUG-15, que foi relatado por todas as mulheres que de alguma maneira se envolvem no debate público, né, sobre direito ao aborto, não só essa nova estratégia, ou então as frases, né, de cunho moral, mas é o desrespeito que as mulheres enfrentam quando elas vão falar sobre aborto e debater sobre isso, especialmente no poder público. Durante a entrevista, era uma entrevista ao vivo na rádio, e chegaram 2 representantes do Movimento Brasil Sem Aborto, que sentaram bem atrás de mim, e enquanto eu falava, ficavam: assassina, você só fala isso porque você já nasceu, só fala isso porque você está viva, assassina, assassina. E é exatamente o mesmo padrão, assim. A SUG-15, a terceira audiência, foi praticamente um fla-flu, assim. A Márcia Tiburi ia falar e aí começavam as pessoas a xingar. A Heloísa Helena falava essa monstruosidade de que só existem 135 mortes por aborto no Brasil. As pessoas aplaudiam. Então, é um debate muito próximo do que a gente está vendo hoje em várias esferas da política brasileira, mas que a gente já vem enfrentando há muitos anos aqui no Brasil. Na SUG-15, o Marcos Feliciano, não que a gente espere alguma coisa boa vindo dele, mas ele chegou a mencionar, por exemplo, um estudo de Cambridge, que eu nunca achei, e se alguém achar, por favor, me mostra, porque
a princípio não existe uma pesquisa de que mostra, por exemplo, que a experiência do aborto é muito mais traumática para uma mulher do que a experiência de ter vivido um estupro, por exemplo. Ninguém nunca achou, mas é a carteirada, né? Eu vi um estudo, tá lá. Quem é que vai discordar? Quem é que vai rebater isso na hora? Então, é uma estratégia muito perigosa. Me surpreendeu bastante que eu fui preparada para um debate super moralista, religioso, já com as falas na ponta da língua para rebater tudo isso. E aí, quando eles começam a distorcer os dados, quando eles começam a inventar pesquisa, você fica naquele embate de, não, mas a minha pesquisa diz isso e a pesquisa deles diz uma outra informação. Então você perde o debate, assim, o debate se perde, na verdade, porque as pessoas ficam focadas ali em qual que estaria certo, qual que não estaria. O aborto, por ser clandestino, o aborto voluntário, né, tirando os casos previstos em lei, ele é um tema que é difícil mesmo da gente estimar, da gente ver quantas mulheres que fazem aborto, quais são as reais consequências para a vida dessas mulheres, quais são os métodos que elas utilizam, justamente pela clandestinidade. Então, quando a gente vai falar sobre isso, é muito importante que a gente se atenha, não se deixe levar por esses falsos dados, por essas falsas pesquisas, por essas, enfim, artimanhas, né, que eles estão usando agora, e a gente se atenha aos dados oficiais. Você falar que só existem 12 mulheres que morreram no Rio de Janeiro por causa de aborto, porque não estava escrito no atestado de óbito aborto, é uma desonestidade. Você realmente, me surpreende que tenha sido uma médica obstetra falando isso, é você desprezar completamente a vida da mulher, é você ignorar que elas estão morrendo sim, que essa é uma realidade, que é um problema urgente, a morte de mulheres, sem falar nas morbidades, sem falar das doenças, sem falar em toda a questão psicológica, traumática de você passar por um procedimento inseguro, de você não poder falar com ninguém. Mas é uma desonestidade, é você negar uma realidade que mata mulheres, que deixa mulheres doentes, que deixa mulheres traumatizadas, que prende muitas mulheres no Brasil. Então, enfim, na verdade, eu queria trazer um pouco dessa experiência para vocês. Eu nunca falei sobre isso desde então, mas eu acho que é super importante que a gente traga, que a gente se atente a esse fato, especialmente hoje em dia, com os movimentos conservadores muito mais organizados, com muito mais poder do que eles tinham há bastante tempo. A gente tentar, de toda forma, focar nisso, assim, levar informação para as mulheres, desmitificar o aborto, não deixar que elas caiam nesse argumento de que o que a gente diz, o que a gente pesquisa, o que a gente estuda é falso. Quando, nesse debate da rádio, inclusive, a entrevistadora falou assim para essa médica: ué, mas de onde é que vem esses dados? Cadê? E ela falou assim: eu tenho aqui no meu celular vários gráficos, eu posso te mostrar. É uma desonestidade, assim, absurda, né? Você querer manipular os dados para negar uma realidade, para você passar desinformação para outras mulheres que sofrem todos os dias por causa da clandestinidade do aborto. Enfim, eu espero que tenha trazido uma perspectiva nova para vocês. Os debates da SUG 15 estão todos disponíveis online no YouTube. É interessante a gente ver como eles se articulam, como eles manipulam os dados, como eles manipulam a informação, e a gente focar bastante em levar as informações corretas para outras mulheres, para que elas saibam qual é a realidade, para que a gente consiga se organizar. É muito desonesto você mentir sobre a realidade do aborto no Brasil. E eu espero que esse vídeo super curtinho tenha ajudado de alguma forma a gente pensar, né, como que vão ser nossas estratégias enquanto mulheres que lutam pelo direito ao aborto, para a gente se organizar e para a gente conseguir, né, de pouco a pouco conseguir atingir outras mulheres e levar informação mesmo, porque é a vida delas, é a nossa vida que está em risco todo dia, e nenhuma mulher precisa passar por nada disso, nenhuma mulher merece ser julgada, criminalizada, nem ser morta porque resolveu escolher sobre a sua vida, né? Sobre o seu futuro. É isso. Eu vou colocar nos comentários do live também um pouco, alguns resumos da SUG 15 que estão disponíveis online. A Jandira já colocou aqui embaixo o link da minha entrevista na Rádio MEC. Vocês vão ver, vão se assustar bastante, porque realmente é uma desonestidade descarada você mentir sobre os dados de aborto no Brasil. E é isso. Precisamos falar sobre aborto hoje, sempre, todos os dias, 24 horas. Valeu, gente. Segue na virada, que ainda tem muita coisa legal pra gente assistir. E hoje, às 20 horas, o Grupo Finadas do Aborto, aqui do Rio de Janeiro,
vai fazer uma performance pelas ruas falando sobre o direito ao aborto. Vai ser incrível, não percam.